Cris, racionalmente eu quero voltar para a academia, já até acho seguro, mas vem a ansiedade e eu ainda não voltei. Quando eu vou sair de casa, parece que vai acontecer alguma coisa, meu coração acelera, eu saio, mas fica essa sensação muito ruim. Cris, pegar o ônibus, que era uma coisa tão comum para mim, agora eu não me sinto bem. Não entro num elevador se tem mais gente. Cris, voltar ao salão que eu adorava, agora eu não consigo. Cada vez que eu vou, eu travo. Cris, é a mesma empresa, mas parece tudo novo agora voltando. Parece que entrei agora, tô ansiosa, insegura. Tô tendo dificuldade de bater papo, de socializar, parece que eu perdi o jeito. Então vamos entender rapidinho e fácil por que isso tá acontecendo. Por que a gente foi retomar rotinas que eram tão normais pra gente, que a gente fazia sem pensar, e que agora a gente está sentindo ansiedade, mal-estar, a gente está até travando. Por que isso acontece? Porque a função primordial do teu cérebro é a tua sobrevivência. Então, tudo que ele faz é para te manter vivo e seguro. Então, desde que você nasceu e continuamente até hoje, ele fez isso o tempo inteiro e continua fazendo. Ele analisa o que acontece e classifica entre seguro ou perigoso. E esse perigoso pode ser tanto alguma coisa física para você, quanto também um perigo emocional. Então, o teu cérebro ele tem um catálogo de perigos. E cada vez que você se aproxima de qualquer coisa, qualquer situação que possa lembrar um desses perigos, ele vai te alertar para te proteger. E como é que ele faz isso? É a emoção da ansiedade, que pode ver, é um estado de preparo, de alerta. E com a experiência da pandemia, muitas coisas muito simples que eram seguras para nós passaram a ficar associadas como risco, como perigo. Abraçar uma pessoa sem máscara, né? Andar num carro, num Uber com todas as janelas fechadas, aglomerações, até sair de casa. Lembra que no começo, sair de casa era um risco, porque a gente logo no começo não sabia nem o que estava acontecendo. Então, até um espirro, né? Quando alguém espirrava, a gente já ficava nesse estado de alerta. Então, muita coisa muito simples, muito comum, que era segura, com a experiência da pandemia, passou a entrar nesse nosso catálogo aí de perigos que o nosso cérebro passou a usar. Então, agora que tudo está voltando a uma normalidade, que a gente está retomando as nossas rotinas, a gente está fazendo isso, mas no nosso cérebro ainda tem essa associação dessas coisas super comuns ainda como um risco. Então, assim como o nosso cérebro ele aprendeu nesse período da pandemia que certas coisas eram um perigo, agora ele precisa reaprender. E isso leva um tempo, isso é um processo. Então ele vai reaprender, ele vai reprogramar. E olha, aqui já está uma primeira grande ajuda, porque se você entende isso, entende que foi natural a gente acostumar com algumas coisas como perigo e que agora, à medida que a gente volta, a gente ainda vai sentir um pouco dessa ansiedade, dessa reação, mas que vai acostumando aos poucos, porque assim como a gente funciona, né, não tem nada errado comigo, é assim que a gente funciona. Então isso primeiro te ajuda a entender o que está acontecendo, te dá mais calma e te ajuda a enfrentar isso de uma maneira mais natural, sem criar mais ansiedade e se preocupar ainda mais. E parte das pessoas vai precisar de uma ajuda profissional para isso, porque o impacto, gente, foi muito forte. Agora a gente está num outro momento mais estável, mas se a gente lembrar do impacto que foi em relação aos riscos mesmos, ao que foi desconhecido, a como as coisas mudaram, né? Então, assim, foi um impacto muito forte e foi um impacto por muito tempo. Então, não é todo mundo que vai conseguir fazer esse processo apenas acostumando, enfrentando. Tem gente que já está sentindo um nível de ansiedade que está impedindo realmente elas de executarem as tarefas comuns. Então, para essas pessoas, tá tudo certo. Isso é realmente esperado que para uma parte das pessoas, com tudo isso que aconteceu, realmente esteja acontecendo, mas não tem problema, isso é possível voltar ao normal, é bem tranquilo fazer esse processo, mas realmente precisa de uma ajuda profissional para facilitar esse processo do cérebro, do sistema nervoso, retornar a ansiedade ao normal, né, e se readaptar.